Fala pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Faz um tempo que eu não venho aqui fazer algum comentário sobre algum livro, ou algum filme, ou alguma peça de arte, ou peça de teatro, obra de arte. Mas enfim, eu andei meio pensativo nesses dias, né? Porque eu fiquei fazendo várias correlações e principalmente porque eu, meio de certa forma, comecei a beber de fontes diversas, né? Não só aquelas que fazem parte da sociologia ou da história, mas eu tentei correlacionar algumas coisas de outras áreas. Eu sempre gostei muito do tema de biologia. Aqui no canal vocês podem ver que eu tenho vídeos falando sobre evolução, sobre diversas coisas, mas eu não quero nesse vídeo adentrar em específico somente ao caso da biologia evolutiva, no sentido da evolução humana ou do homem. Eu quero falar sobre a nossa questão interna, né? O Herbert Spencer, né? Ele fala que nós somos, na verdade, um arranjo de harmonia do interno com o externo. Não adianta o externo estar bem se o seu interno não está. E vice-versa, não adianta o seu interno estar bem se seu externo é adverso. Apesar de que se você está bem internamente, você consegue, por exemplo, ter mais forças para encarar o externo, né? É uma metáfora muito interessante, mas eu gostaria de falar justamente sobre a questão dos genes, né? Há 4 bilhões de anos atrás, as primeiras formas de vida, todo mundo sabe que surgiu na água, mas seriam basicamente os aminoácidos, né? Que eles ficavam na espuma da água, do mar, vamos dizer assim, né? E de lá, todo um processo de evolução, principalmente que se deu acentuado no período cambriano, ele vai acontecer quando essas formas de vida que o autor Richard Dawkins, no livro O Gene Egoísta, né, ele fala que é uma espécie de sopa de genes, né, tipo um sopão grande de vida, de diversas formas de vida e tudo mais, quando ela começa a ganhar a vida fora da água, né? Primeiramente com os anfíbios e depois vai gerar os mamíferos, bem depois os mamíferos e tudo mais. Mas eu não quero entrar nessa parte. O que eu gostaria de falar é o que é afinal o gene. O gene, ele nada mais é do que um replicador, né? Quando essas formas de vida elas começam a fazer cópias de si mesma. E é um processo muito interessante, porque se você for ver, a gente tem a nossa célula, que é o núcleo, e ela, no processo de quando a gente, por exemplo, tem uma divisão, ele é chamado de meiose. Tem a mitose, que ocorre, se eu não me engano, dentro da própria célula, e a meiose quando forma, basicamente, um novo indivíduo, né, nesse processo onde os genes são transmitidos, né? Nós temos 46 cromossomos e basicamente fica metade, 23 cromossomos. Então nós somos basicamente a metade de nossos pais e metade do nosso pai e a metade de nossa mãe, né? Mas essa metade ela carrega 1/4 dos avós, né? Ou seja, se você tem uma longevidade, e ele fala muito em estabilidade, né? Que é quando você tem uma grande população de genes sendo replicados, quando você tem uma longevidade desses genes, que é o que nos traz e faz nos estar vivos até hoje, né? Nós estamos aqui graças aos nossos antepassados que sobreviveram e conseguiram se reproduzir. Nós estamos aqui, esses primeiros genes eles podem se perder. Então um estudo que o Mendel fez no século XIX, ele conseguiu, por exemplo, meio que não contrapor ao Darwin, né, da questão da seleção natural e tudo mais, mas ele conseguiu descobrir que às vezes um gene ele perpassa todas essas gerações e ele chega intacto, e a gente basicamente herda quase tudo desse antepassado sem ele ter esse processo de divisão. Às vezes o gene do seu bisavô ele pode ser transmitido diretamente para você e você está mais próximo a ele. Só que esse fenômeno ele ocorre também com pessoas que não necessariamente é de uma família consanguínea. Então eu posso ter, por exemplo, um parente bem próximo, compartilhar de um gene ou de um cromossomo bem próximo de uma pessoa de um país totalmente diferente do qual eu não tenho nenhuma família, sei lá, em algum país africano, asiático, enfim.
E às vezes uma pessoa do outro lado do planeta, ela é mais próxima, vamos dizer assim, em termos de, entre aspas, família do que você, do que o seu próprio primo de consanguíneo ou irmão. Então o que acontece é que isso prova que nós temos uma origem comum, né? Então esses replicadores, não necessariamente eles os genes vão se dividindo. Pode ocorrer o fato de acontecer uma transmissão e uma preservação de um antepassado, de um gene forte, que ele o perpassa por todas essas gerações. Também há o mimetismo, né? Uma coisa muito curiosa, que algumas espécies elas conseguem assimilar a condição de uma outra, um outro animal da mesma família, ou até mesmo de um rival, para justamente poder ter, visando a sobrevivência, claro, sempre a sobrevivência, na selva, que é a competição abrupta. A competição faz parte da natureza e não seria diferente entre os animais e nós, como animais também, que somos os homens também, os seres humanos. Por exemplo, o mimetismo, você tem uma borboleta que ela é colorida, mas o sabor dela não é um sabor muito bom para as aves que comem ela, que caçam ela. Então o que ela faz? Ela, visando algumas aves que não, algumas borboletas que não são coloridas, elas podem assimilar as cores de uma borboleta colorida, que saltam aos olhos dos pássaros, sabendo que os pássaros preferem comer as borboletas que não são coloridas, porque as borboletas coloridas não têm um sabor tão apetitoso. Então as borboletas não coloridas, elas ficam coloridas para despistar, vamos dizer assim, o predador, as aves predadoras. Esse processo é conhecido como mimetismo. Claro, não seria a camuflagem, como vamos supor, de um camaleão ou de um inseto que se torna ou um animal, uma aranha, um animal peçonhento, né, ou cobras, ou aqueles animais marítimos também que a gente vê naqueles documentários da Discovery e tudo mais, que eles basicamente se tornam como se fosse uma pedra, alguma coisa assim. Isso seria mais a camuflagem. O mimetismo é quando você adquire, assimila características visando despistar para se manter vivo. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu quero fazer uma metáfora à sociedade, às questões da sociedade, né? Você pode ter muitas vezes, por exemplo, um indivíduo que ele faz uma mímese, né? Um mimetismo, não dessa forma, adicionando cores das borboletas, mas, por exemplo, muitas vezes ele pode concordar com uma ideologia, concordar com um sistema, concordar com alguma coisa, mediante aquele recorte, aquela situação, aquele momento, visando a sua sobrevivência. Se ele está num ambiente hostil, ele muda totalmente o comportamento e o discurso visando a sua permanência, visando a sua sobrevivência. Então nós, seres humanos que temos a teleologia ou a racionalidade, eu acho que os nossos instintos animalescos e primitivos, eles são racionalizados e potencializados pela razão, que faz com que nós nos comportemos dessa forma, né? Visando sempre a sobrevivência. Então, como nós somos seres, como já disse num outro vídeo, até que o Yuval Harari fala no Sapiens, né, no livro dele, nós somos seres, basicamente, que mudou a humanidade foi a fofoca, foi a habilidade de contar histórias, narrativas e assim criando gramáticas de povos e de histórias e de estados e tudo mais. Nós fazemos assim também para sobreviver. Então eu posso ter uma opinião às vezes polêmica, ou uma opinião que eu sei que pode até ser criminosa, vamos dizer assim, principalmente nos dias de hoje com tudo que está acontecendo, mas eu posso em algum momento dizer o contrário do que eu penso, visando que naquele momento é uma estratégia ou é necessário que se faça isso para eu manter a minha integridade. Isso não seria muito diferente de uma borboleta que muda de cor, a meu ver, né? Bom, e já que a gente está falando desse elo, desse paralelo com a questão humana e societal, porque os homens são animais societais e produzem sociedades, né? Tem até aquele dito que o homem não nasce, né? O homem não nasce homem, ele se faz homem, né? E para ele se fazer homem, ele precisa estar em contato com outros indivíduos também, né? E aí surge aquela discussão se existe realmente a sociedade ou se é um agrupamento de indivíduos, como até a Margaret Thatcher falava, que vai dar base ao individualismo
potencializado do neoliberalismo e tudo mais, eu não quero entrar muito nessa questão, né? O que eu quero dizer é que, por exemplo, nós carregamos um coletivo, né, vamos dizer assim, de genes dentro de nós. Mas a gente nunca se apresenta, ou o próprio gene, ele nunca se apresenta como o coletivo. Nós temos a noção de unidade, a noção unitária. Eu sou todos os meus órgãos, eu sou todas as minhas células, meus neurônios e meus genes. Acontece que eu não me apresento como um coletivo, me apresento como um indivíduo, como o Davi, ou porventura qualquer pessoa faça isso. Então eu acredito que a sociedade, basicamente, ela não é muito diferente de um organismo vivo. Você tem as partes, mas ela não se apresenta como as partes fracionadas, ela se apresenta como um todo, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né? São todas as partes que somada formam um todo. Mas também você tem a visão de que o todo é que define as partes. O próprio Durkheim, quando ele fala do fato social, ele não fala que são as partes que formam o todo. É o todo, a coletividade que vai formar as partes. E o que é esse todo? É a própria sociedade que a gente pode ser muitas vezes como fato social. Para o fato social existir, ele precisa ser coercitivo. E ele é anterior à sociedade, porque é ele que vai determinar as partes da sociedade. Isso é muito curioso, né? Basicamente é o do positivismo funcional, né? O funcionalismo, basicamente, que vai dar origem a diversas ideias de sociedade, como uma ideia de sociedade que eu gostaria de frisar aqui, que é o organicismo, né? Ou seja, vem de organização, ou que você pode pensar também a questão de órgãos, né? De organicismo, que é basicamente você vê o todo, as partes fazendo funcionar o todo. Se uma das partes ela fica enferma, ela não consegue ter o seu funcionamento, ela compromete o todo, né? Então isso é muito visto, assim, por exemplo, o próprio Herbert Spencer fala disso daí, apesar dele negar o Estado também, em um livro que ele fala dele que chama Contra o Estado, Sociedade contra o Estado, né? E principalmente Augusto Comte fala disso, né? No nosso famoso positivismo. O próprio Richard Dawkins, no livro do gene egoísta, ele vai falar que uma centralidade hierarquizada, organizada, vamos dizer assim, ela tende a conseguir sobreviver muito mais do que uma anarquia com coisas díspares ou dispersas, né? A anarquia dispersa, sem uma organização e principalmente sem uma centralidade, ela tende a perecer. Eu faço um outro elo com a minha área da sociologia agora, entre sociedades que têm às vezes um poder central forte e aquelas descentralizadas, mesmo no federalismo descentralizado, ele tem algo que conecta uma centralidade. É impossível você ter algo que não tem uma centralidade. Você pega, por exemplo, a União Europeia, ela tem a centralidade em Bruxelas, que dita as normas e regras para a União Europeia. Os Estados Unidos, embora tenha um federalismo muito acentuado, é um modelo de federalismo, ele tem também uma centralidade em Washington, uma lei federal, né, o Bureau, que seria do FBI, ele tem uma lei federal que está acima das partes. E isso é um processo que aconteceu no Brasil, principalmente com o Getúlio Vargas, na centralização do Estado em 1930. Então, basicamente, esse organicismo, ele surge, a gente tem assim os primórdios dele, assim, que a gente pode dizer algo mais se assemelhando a isso, na Idade Média, né? Na Idade Média, principalmente com o Tomás de Aquino, que ele tinha uma ideia de que as instituições, elas seriam as religiosas, né? Elas seriam aquelas instituições religiosas que fariam parte do todo, né? E essas instituições religiosas, elas começam a ser questionadas com a Contra-Reforma, né, que a Igreja Católica lançou por conta do movimento protestante. O movimento protestante, que surgiu com Martinho Lutero, basicamente ele surge com a condição do burgos, né, dos burgos, que era onde vem a burguesia, que eram aquelas feiras, aqueles lugares onde se trocavam as mercadorias e se vendiam as mercadorias, e que naquele local a lógica do senhor feudal, a lógica da estrutura da Idade Média, ela foi questionada e elas começam a ganhar uma certa autonomia, esses burgos. E aí surge os estados-nação depois, né, por conta desses burgos, porque esses pré-capitalistas, vamos dizer assim,
que conseguiam enriquecer começaram a rivalizar o poder do senhor. Muitos senhores feudais começaram inclusive a ter dívidas, porque não tinham essa lógica de comércio, que seria o pré-capitalismo, com esses comerciantes. Então eles começam a adentrar a política, e aí surge o Estado-nação, a própria noção de Estado surge aí. E aí o que acontece? Vai vir o absolutismo, né? Eles conseguem, claro, ainda a figura do rei é importante, eles conseguem se equiparar aos reis, e todo o poder fica concentrado na mão dos reis. Aí vem toda aquela literatura sobre o absolutismo, como a do Thomas Hobbes, né, do Leviatã, o grande Estado absoluto, ou a questão do Luís XIV, né, o Rei Sol, que falou: o Estado sou eu. Só que o que acontece, e o que aconteceu, o que esse protestantismo contribuiu, né, no que ele fez emergir? Ele fez emergir uma certa forma de secularismo, que é a ausência da questão religiosa, e ele propiciou o terreno para o surgimento da ciência enquanto legítima e enquanto sendo a ciência que vai compor as leis, e o Estado vai estar voltado para a ciência, né? Através da comprovação científica. Então o que acontece é que isso proporcionou a atomização dos indivíduos. O individualismo, eu não vou dizer individualismo, mas o indivíduo, a noção de indivíduo como tal, pelo menos no Ocidente, ela surge após a Revolução Francesa, que foi uma revolução que aniquilou a família real, derrubou a velha estrutura absolutista monárquica, e a partir dela você vai ter um mundo totalmente diferente, que é o mundo contemporâneo, que ao longo do século XIX vai totalmente mudar essa noção de democracia. Antigamente a democracia, democracia não necessariamente, mas o Estado ele era composto por famílias. Essas famílias elas vão se tornar organizações. E a igualdade que a Revolução Francesa dizia promover seria a igualdade das corporações, que vai surgir com os estados corporativistas do século XX, principalmente com o nazismo, com o fascismo e também, de certa forma, o stalinismo na União Soviética. Mas antes de entrar aí, eu gostaria de chamar a atenção para um filósofo alemão, que ele foi muito importante para essa noção de organicismo, que ele foi o Karl Krause, né, que seria Carlos Krause, como eles dizem na Espanha e nos países hispânicos, porque foi o filósofo que mais conseguiu assim influenciar os intelectuais espanhóis do século XIX. E aí você tem um resgate dessa questão católica religiosa atuando no Estado, principalmente com Juan Donoso Cortés. Ele escreveu aqueles ensaios sobre o liberalismo, o socialismo, e ele fala justamente, e o catolicismo, né? Ele idealiza, baseando-se também no Tomás de Aquino, uma sociedade de organizações que seriam as organizações religiosas de base da sociedade. Que isso vai evoluir depois, tirando o aspecto religioso, embora a igreja fez parte também, as corporações participantes e atuantes do Estado também. O Hegel já dizia isso. O Hegel dizia que um Estado era composto por organizações e não por indivíduos atomizados e ensimesmados, voltados para si mesmo, que é uma coisa que o liberalismo em excesso, e principalmente nos dias de hoje acentuado, ele promove e provocou, né? Basicamente, nós todos estamos voltados para nós mesmos, e essa ideia de organicismo, de sociedade de organizações e de corporações, ela está cada vez mais desaparecendo e diminuindo e dando origem a uma sociedade de indivíduos atomizados. Na sociedade organicista, você tem as esferas territoriais e as esferas funcionais. As esferas territoriais seriam a família, o Estado, a nação, né? E as esferas funcionais seriam as leis, né? A arte, as suas tradições, enfim, outras coisas relacionadas à própria ciência também, né? Relacionadas àquilo que vai compor ou vai ordenar a questão territorial ou a questão territorial organizada pela questão funcional, né? O Durkheim falava da solidariedade mecânica frente à orgânica. A mecânica seria aquelas relações mais simples, onde você teria uma espécie de
consciência coletiva, né? Seria um coletivo que produz uma consciência coletiva, e as relações elas não teriam uma complexidade, né? Seriam aquelas relações, aquelas sociedades assim, parecido com uma mecânica de um relógio, né? Todas elas funcionando, operando juntas, basicamente de um interior ou do campo, né? E quando essa sociedade se torna mais complexa, mais ampla, ela se torna uma sociedade orgânica, né? Aí a solidariedade ela se dá por meio de outras questões, e aí se faz necessário a questão de uma constituição, de regras centralizadas, como eu havia dito, né? Bom, esse discurso, essas diferenças elas vão permear basicamente o Brasil no início da República, né? Principalmente com os positivistas, como eu já falei em 500 vídeos meus aqui, mas principalmente por duas visões conflitantes de república, que seria, vou pegar assim, existiam mais personagens, mas por exemplo, as visões do Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, né, frente às visões do Gaspar Silveira Martins, que era um liberal, inclusive foi monarca, e o Júlio de Castilhos era o expoente do republicanismo. Ele defendia basicamente uma ditadura republicana, e as ideias deles que vai dar origem, por exemplo, a figuras como Floriano Peixoto, enfim, e esses caudilhos que nós tivemos ao longo da história brasileira. O próprio Vargas, de certa forma, bebia muito do castilhismo também, né? Mas eu acho assim que para um certo nacionalismo de hoje, eu acredito que seria interessante a defesa não de um republicanismo que anulasse certos aspectos do liberalismo. Eu acredito que a gente deveria ter uma união do barrete frígio vermelho da República, né, que usavam os republicanos, aquela touca vermelha, com a coroa monárquica. Elas não precisam ser antagônicas. Você pode ter muito bem uma convivência entre nacionalistas republicanos e nacionalistas monárquicos, em frente a um bem comum, a um bem maior, que seria principalmente a preservação da tradição. Todas essas instituições que eu estou falando, elas somente são possíveis, e uma centralidade também, com a preservação da tradição. Não é você manter e conservar coisas que devemos mudar. Se a gente fosse reacionário simplesmente reacionário ao longo da história inteira, a gente não teria feito o fim da escravidão, pelo menos da escravidão legal, né? Porque a gente sabe que ainda existe hoje. A gente não teria feito, não teriam tido direitos a minorias e uma série de outros grupos. Enfim, eu entendo toda a importância de se refazer uma espécie de reformismo. Eu prefiro mais a palavra reformismo do que revolução. Mas eu acredito que é a tradição, que é a argamassa, que ela une, que ela prende os blocos de uma construção, de um edifício. Então é a tradição ela que vai unir esses blocos e manter esse edifício em pé. Se a gente aniquilar, erradicar a tradição, eu acredito que pode ser uma coisa muito complicada. Porque aquilo que nós replicamos, assim como os genes, que são replicadores, né, que perpassam por várias gerações, já fazendo uma analogia, é aquilo que vem desde que a gente vivia em guildas, nas sociedades totem e tabu. E certas coisas, elas, por mais que novas coisas surjam e se integrem, não estou falando que não, mas certas coisas elas não podem mudar, elas têm que continuar. Porque se elas deixarem de existir, a própria humanidade ela vai desaparecer. E eu não estou me referindo só às questões sexuais, eu estou falando às instituições que são resultantes dessas tradições que fazem com que a operacionalidade funcione, que a sociedade funcione. Se a gente erradicar isso, a gente vai fazer um autossuicídio coletivo mundial de toda a humanidade, né? Longe de fazer alguma propaganda ou defesa explícita de algum movimento, né? Eu acredito que os integralistas, assim, o Estado integral, a noção de integral, né, do próprio indivíduo integral e da sociedade integral, ela tem pontos muito positivos, embora eu não me apresente como tal e discorde de várias coisas do integralismo, principalmente no quesito religioso, porque para eles é impossível você você ser integralista sem a questão divina, sem a questão de Deus, a questão da fé em algum Deus, em algum Criador. E eu já acho que essa questão, eu como agnóstico, né, eu já acho que essa questão é um pouco imperativa, ou seja, se você não tem a ideia de Deus, você não pode
participar do movimento. Mas essa ideia de soma das partes é uma ideia muito interessante. Por isso que o integralismo brasileiro ele não é assim, equiparado a um fascismo, por exemplo, italiano ou um nazismo. Ele tem muito mais a ver com a nossa tradição autoritária, que é o próprio positivismo, embora o positivismo seja cientificista e negue a Deus e tudo mais. Mas assim, na prática, a modus operandi dele tem muito mais a ver com essa tradição autoritária brasileira positivista do que com qualquer outro movimento, né? Mas enfim, eu acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Eu acho que nós estamos vivendo um período que é importante que haja propriedade privada, que haja os meios de produção que não sejam necessariamente coletivos. Eu acredito nisso, mas eu também acredito que nós chegamos num ponto que parece que o único direito social, o único direito é o direito à propriedade, e se anulou todos os outros direitos, né? Eu acho interessante a noção funcional da sociedade, da propriedade privada, né? Aquela questão que você é o dono da sua propriedade, mas ela tem que servir a um bem comum. E esse neoliberalismo em excesso que nós estamos vivendo, ele é muito focado no indivíduo atomizado e na propriedade acima de qualquer outro direito. Então, se você violar o direito à propriedade, isso é um crime maior do que qualquer outra coisa que pode estar em torno disso, né? Que talvez fosse até mais injusta do que a violação à propriedade. Então, o valor à propriedade está acima de qualquer outro. Volto a dizer, não sou socialista ou comunista ao ponto de defender a coletivização dos meios de produção e da propriedade. Só que eu acredito que você elevar à enésima potência o valor o direito à propriedade como sendo basicamente o único direito a ser defendido e mantido e respeitado, seja lá o que for, eu acredito que isso também pode se tornar uma patologia, porque aí a gente perde justamente a nossa questão societal, a gente perde essa questão de relações interligadas, a rede de interligações e interdependências que é a sociedade, para a gente ficar em polos isolados, enfim, e com um direito e uma polícia e um estado policialesco que simplesmente atua para defender a propriedade, seja ela uma moradia ou seja ela uma coisa que você possui, que você comprou, qualquer coisa assim. Então eu acho que a gente está vivendo o exagero do capitalismo, que é potencializado por um neoliberalismo ligado às questões financeiras. Hoje em dia não é mais aquele capitalismo que produz mercadorias, mas é o capitalismo financeiro, do mercado de ações. Eu não vou entrar nessa questão, que isso daria um outro vídeo. Enfim, eu só acho que o organicismo ele deveria se transformar para o século XXI. É claro que a tradição brasileira varguista ela é ultrapassada, ela não tem cabimento no mundo de hoje, né, no mundo da complexidade, né, e com a tecnologia e com as populações com a população que o mundo tem hoje, né? A gente é quase 8 bilhões de habitantes num planeta, né, mais de 7 bilhões. Enfim, é um outro quadro, uma outra realidade. Mas você aniquilar qualquer resquício do Estado ou qualquer resquício organizacional de associativismo, de associações e organizações da sociedade em nome de indivíduos isolados, eu também acho que isso é um grande problema e isso pode gerar, e além de ser uma certa utopia também, né, que alguns anarcocapitalistas defendem, mas isso pode gerar um caos muito maior, porque até o próprio Thomas Hobbes falava que sem uma organização do Estado gera a guerra de todos contra todos, reinando na anarquia, e isso vai gerar no poder de um só ou de uma oligarquia que vai governar com mãos de ferros e dominar toda a humanidade, como as redes sociais e a internet já estão fazendo, conseguindo captar todas os perfis de indivíduos do mundo inteiro em mãos de 5 ou 6 organizações que tomam controle do mundo inteiro, e nós já estamos vivendo no 1984 do George Orwell.